Olá pessoal, meu nome é Peterson, sou gerente de produtos aqui na Nexelo e hoje venho anunciar uma novidade no Nexelo Portal, o nosso portal colaborativo entre varejo e indústria. Estamos lançando um novo módulo de VMI que vem para facilitar o processo de gestão de abastecimento, tanto no varejo quanto na indústria. Venha conferir comigo. Bom, então eu vou iniciar aqui a demonstração do novo módulo VMI disponível no Nexelo Portal. Então o objetivo dessa ferramenta é facilitar o processo tanto do fornecedor quanto do varejo no compartilhamento das informações referente à previsão de demanda, a monitoramento dos níveis de estoque, cobertura, entre outras informações. Então, dentro do Nexelo Portal, nós criamos um novo painel chamado VMI. Dentro desse painel, nós temos aqui alguma opção. Na aba Clientes, que é a primeira aqui que eu vou demonstrar, nós temos essa primeira visualização, onde o sistema ele vai trazer em cada card desse o varejo pelo qual esse fornecedor fornece e tem acesso às informações. Então, nesse exemplo aqui, nós estamos trazendo as informações referente à cobertura de estoque geral deste cliente, falando em SKUs, a quantidade de SKUs ativos no mix, destes quantos que estão em ruptura, ou seja, nesse exemplo aqui 24%, e quanto desses SKUs possuem exposição cadastrada, seja exposição cadastrada dentro do próprio sistema da Nexelo ou proveniente de integração de planogramas, ok? Então, clicando neste card, o sistema ele já leva para uma outra visualização mais detalhada. Nessa primeira visualização aqui, a gente está vendo a nível produto, então a cada linha aqui representa um produto, indiferente da filial do cliente. Então, nós temos aqui quantidade em estoque atual, valor em estoque, a cobertura desse estoque e a data final dessa cobertura, até quando que aquele estoque daquele determinado item vai suprir a demanda futura, conforme as projeções calculadas pelo sistema. Aqui a gente já traz a demanda média, demanda média sem outlier, ou seja, cortando os picos de venda, aqui com outlier, considerando todos os picos de venda. Aqui algumas estatísticas de venda, o que ocorreu de venda nos últimos 7 dias, 14 e 30 dias. Aqui a gente já começa a mostrar a previsão de demanda. Qual é a previsão de venda para o mês atual, para o mês seguinte e o mês seguinte ao seguinte. Então aqui nesse exemplo, nós estamos em janeiro de 2025, nós temos aqui a previsão para o mês atual, previsão para fevereiro e previsão para março. E por fim aqui a gente traz a informação da exposição, que é uma informação muito importante, para o fornecedor ter acesso a isso e ter ciência de que o produto dele tem a exposição cadastrada. Então, nessa primeira visualização, a gente traz esse nível de informação, só reforçando que a previsão que a gente apresenta aqui é uma previsão calculada através de inteligência artificial e os modelos estatísticos, que estão presentes lá na solução do Nexelo Supre e Compra. Tá? Nessa outra visualização aqui, daí o sistema ele já mostra em cada linha o SKU. Então agora a gente está falando de produto e local de estoque e com as mesmas informações que eu demonstrei anteriormente. Então aqui é possível verificar qual é o estoque atual de um determinado item numa determinada loja, qual que é a cobertura e a data final dessa cobertura de estoque, da mesma forma que a gente traz as informações de venda, previsão de demanda e exposição. Então o fornecedor com essas informações ele vai estar ciente da quantidade de estoque disponível em cada local de estoque do seu cliente, bem como a data final, até quando que vai esse estoque e qual que é a previsão de demanda para os próximos meses, proporcionando assim uma organização logística e também de demanda, de abastecimento, ok? Ainda dentro desse painel, nós temos aqui no botão de ação um acesso a um painel de indicadores. São indicadores importantes, porque estamos falando de ruptura, estamos falando de excesso de estoque, cobertura e valor de venda. Então, nesse painel aqui, a gente traz esses 4 cards com informações principais desses 4 cenários. O primeiro aqui falando em total de vendas no período,
Então aqui o usuário ele pode informar um período desejado para visualizar essas informações. Então, informando o período aqui, a gente consegue trazer o valor total de vendas, o valor de estoque médio naquele período, né? O quanto de estoque médio o varejo, o cliente, né, manteve desse fornecedor de estoque médio. Aqui a gente apresenta o valor médio de estoque em excesso. Então, utilizando a dinâmica que consta lá no Nexcello Supre e compra, né, de ciclos de abastecimento, onde o que está acima é considerado como excesso, aqui a gente apresenta esse número, né, de todo esse estoque excessivo, né, que não precisaria ter naquele momento, né? Então aqui seria a média no período ali pesquisado. E aqui a gente traz o total de ruptura acumulada no período, né? Tudo que tinha previsão de venda, não tinha estoque, o estoque era insuficiente, o que foi acumulando, né, de oportunidades de vendas perdidas. Descendo um pouquinho aqui, a gente já começa a explorar esses 4 cenários desmembrados por filiais, né? Então, esses rankings aqui, cada linha representa uma filial desse cliente, né? Então, da mesma forma, visualizando aqui nesse cenário o quanto que vendeu naquele período, né, por filial, né, o quanto que representa essa venda em cada filial, e da mesma forma, o valor de estoque médio, o valor de excesso médio e o valor de ruptura acumulada por filial também. Descendo mais um pouquinho nesse mesmo painel, nós temos a análise daí já a nível de produto, né? Então, aqui a gente consegue ranquear também nesses 4 cenários de venda, estoque, excesso e ruptura, só que observando a nível de produto, né? Quero saber qual o produto que mais teve ruptura no período. Então, rapidamente aqui eu clico em ruptura, o sistema ele vai organizar essa lista de produtos, né? E vai elencar aqui, né, da ordem do que tem mais ruptura para o que tem menos ruptura, né, para o usuário, para o fornecedor ter ciência, né, de qual produto está com o estoque, né, mais afetado, né, em ruptura. Então aqui, nesse exemplo, a gente consegue perceber que esse primeiro item aqui é o que representa, né, a maior parcela da ruptura nesse cliente, ok? E da mesma forma eu posso escolher aqui, né, e ranquear pelas outras 3 informações. Descendo mais um pouco aqui, a gente mostra também o histórico do que aconteceu, né? Como é que esse estoque foi se comportando ao longo do tempo. Então, se a gente passa o mouse aqui em cima, a gente mostra 4 informações, né? A área azul, ela representa o valor de estoque normal. A área laranja representa o valor de estoque em excesso. A linha superior representa a cobertura de estoque em dias naquele dia. E a linha inferior representa a evolução da venda, né? Então a gente traz esses 4 cenários aqui para o fornecedor indústria acompanhar a evolução desse estoque, né? Se ele está causando excesso, se está causando muita ruptura, né? Se a venda está aumentando, se está diminuindo. E da mesma forma, né, a gente tem então essas informações, né, aqui na parte superior, só que daí ranqueando, né, esse excesso por filiais. E para finalizar aqui, pessoal, nós oferecemos também um relatório de vendas, né? Então, para uma análise mais detalhada, para exportar as informações e cruzar com outras, nós disponibilizamos aqui também um relatório de vendas, né? A gente tem a visualização mensal, visualização diária, né? Podendo também aqui informar um período desejado para efetuar essa análise e também nessas 2 dimensões, né? Na visão de produto, né? Visualizando o desempenho de venda do produto na rede, e ao clicar aqui a gente transforma essa visualização numa visão por filial, né? Então aqui a gente traz aqui a quantidade vendida, qual foi o custo médio, o preço de venda e a venda total, ok? Então esses são os novos recursos, né, que estão disponíveis no Nexcello Portal. Então, para mais detalhes, né, eu vou deixar no próximo, aqui na finalização, um contato, né, para quem tiver interesse nesse novo recurso no Nexcello Portal. Bom, pessoal, chegamos ao final do vídeo. Quero agradecer quem assistiu até aqui. Se você ficou interessado, entre em contato com a gente e solicite uma demonstração. Muito obrigado.